Olá a todos, bem-vindos a mais uma apresentação da Sinapse Biotecnologia. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou assessor científico da Sinapse Biotecnologia e hoje a gente vai apresentar para vocês uma aula intitulada Hepatócitos no desenvolvimento de novas drogas. Bom, já que fala de hepatócito, né, que o hepatócito são células, né, que formam o fígado. O fígado é um órgão que, entre suas principais funções, estão de ajudar na digestão com a produção da bile, armazenar e produzir diversas substâncias importantes para o corpo e também ainda filtrar substâncias tóxicas e micro-organismos prejudiciais. Esse órgão está presente em diversos organismos, como o humano, como os murinos, por exemplo, tá? Mas também em outras espécies também está presente. Então, né, analisando a anatomia do fígado, né, para encontrar a posição, o posicionamento das células dos hepatócitos, a gente observa aqui na esquerda em A um detalhe do fígado, seria um corte aqui, um zoom, de um lóbulo hepático, mostrando algumas partes desse lóbulo hepático. E na direita, na tela, a gente observa em B os hepatócitos e os sinusoides. Né? Os hepatócitos, propriamente ditos, seriam então as células do fígado que está envolvido com o processo de produção de novas drogas. Além do hepatócito, que a gente observa aqui na direita, demarcado em vermelho, o nome dele, apontando aqui para esse conjunto de células nucleadas que permeiam aqui o lóbulo hepático. A gente ainda tem o sinusoide hepático, que seria essa estrutura que parece um V invertido ou um U invertido, em azul. A gente ainda tem a tríade portal, que é formada pelo ramo do ducto biliar. A gente ainda tem o ramo da veia porta hepática. A gente tem mais centralmente a veia central. E a gente também tem o ramo da artéria hepática, bem como mais lá em cima, à direita, o canículo biliar e ainda a célula retículo endotelial. Essas são as principais estruturas do fígado, né, que compõem aqui todo o arcabouço desse órgão. Sendo o hepatócito, então, as células responsáveis pelas principais funções do fígado que eu já citei anteriormente para vocês. A localização da maioria das enzimas, né, que são enzimas que estão presentes no fígado, que são enzimas responsáveis pela biotransformação de muitos fármacos, estão localizadas no retículo endoplasmático liso do fígado, na fração microsômica, dita fração microsômica. Essas enzimas, elas também são encontradas em outros órgãos, como rins, pulmões e epitélio gastrointestinal, embora em menor concentração. Essas enzimas, né, principalmente presentes, como eu disse anteriormente para vocês, no fígado, nas células do hepatócito, elas são responsáveis para realizar diversas reações químicas nas drogas que são introduzidas no organismo. Dentre essas reações encontra-se a oxidação, a hidrólise e a redução. Basicamente, são reações químicas que vão reduzir o produto químico, né, da droga que estiver sendo metabolizada em metabólitos, e esses metabólitos podendo então serem caracterizados em duas categorias distintas. As categorias dos metabólitos ativos, que vão cair na corrente sanguínea para ter o seu efeito no organismo, e os metabólitos inativos, que são inativados para serem excretados. Esses inativos, né, os metabólitos inativos, ainda podem vir também da degradação ou da utilização dos metabólitos ativos. Tá? Então, o organismo ele deve processar, ou seja, alterar quimicamente ou metabolizar os medicamentos para que ele possa usá-los e eliminá-los. Grande parte desse processamento ele ocorre no fígado e é realizado pelas enzimas hepáticas. Uma vez no fígado, as enzimas convertem os pró-medicamentos em metabólitos ativos ou convertem os metabólitos ativos em formas inativas, como eu disse anteriormente para vocês.
O principal mecanismo do fígado para metabolizar medicamentos é através de um grupo específico de enzimas chamada citocromo P450. O que seria a citocromo P450? A citocromo P450 é uma superfamília ampla e diversificada de proteínas responsáveis pela oxidação de um grande número de substâncias para torná-las mais polares e hidrossolúveis. O que seria a oxidação dessas substâncias? A oxidação das substâncias é uma reação química que ocorre com a redução, tá? Desse elemento químico, ou seja, com a retirada de um ou mais elétrons desses compostos químicos, tornando-os oxidados. Tá? E essa oxidação, quem é responsável por isso é a citocromo P450, como eu disse anteriormente para vocês. Elas estão presentes nos vertebrados, principalmente nas células do fígado e do intestino delgado. Na reação de oxidação, o fármaco por ação da enzima perde um ou mais elétrons, como eu disse anteriormente para vocês. Tá? Na produção de novas drogas, né, então na pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, existem diversas etapas que devem ser cumpridas. Dentre elas estão aqui determinadas as etapas que são realizadas. Então, inicialmente é realizada uma pesquisa, onde é feita uma triagem fenotípica ou alvo direcionada de um dado elemento químico que tem potencial farmacêutico. Depois dessa fase, então, a gente vem para a fase ou etapa de desenvolvimento não clínico, onde são realizados testes in vitro, testes em cultivo celular, né, que seria uma farmacologia não clínica, e ainda testes de toxicologia para determinar a toxicidade desses componentes. Posteriormente a isso, então, é realizado um desenvolvimento clínico, onde se avalia a farmacologia clínica, né, então, em humanos, né, o teste em humanos, e aqui são feitos 3 testes em humanos, que são desenvolvimento clínico propriamente dito. São os testes de fase 1, fase 2 e fase 3, que eu vou falar em alguns detalhes a mais um pouquinho daqui para frente. Tá? Posteriormente a essa etapa, então, a gente tem a fase de registro do produto, que é avaliado, então, a qualidade, a segurança e a eficácia desse medicamento. E, posteriormente a isso, como última etapa, a gente tem a etapa de farmacovigilância, onde é realizado estudo de monitoramento e estudos de fase 4 desse medicamento. Então, na fase de desenvolvimento clínico, que eu falei para vocês, a gente tem estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, sendo os de fase 1 estudos de toxicidade em indivíduos saudáveis, para determinar essa toxicidade nos indivíduos saudáveis. Na fase 2, é um estudo de eficácia do medicamento e segurança dele num número reduzido de pacientes. Na fase 3, estudos de eficácia e segurança, o que é dito de ADME, num número elevado de pacientes. O ADME é uma sigla utilizada na farmacologia, que é usada pela farmacovigilância brasileira para determinar, então, a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos, tá ok? E no estudo, na fase aqui, então, na fase de desenvolvimento não clínico, nos testes in vitro de toxicologia, por exemplo, são utilizadas diversas células, principalmente células do hepatócito ou células que geram hepatócito. E uma dessas células que podem gerar hepatócitos são células obtidas através de células somáticas, que são chamadas de células-tronco pluripotentes induzidas. Elas têm esse nome porque elas têm um potencial de se diferenciar em inúmeros tipos de células do organismo, dentre elas as células do fígado, os próprios hepatócitos. Tá? Então, como trabalhar com células que podem ser usadas no desenvolvimento de novas drogas? Como foi mostrado nessa aula, os hepatócitos são células importantes que podem ser utilizadas durante alguns processos no desenvolvimento de novas drogas. A Takara Bio, uma empresa de biotecnologia que a Synapse Biotecnologia representa, possui diversas soluções para essa finalidade. Para saber mais, convido-os a visitarem nossas redes sociais e lerem nosso catálogo e nossa linha de fornecimento.
Aqui estão algumas de nossas empresas representadas e o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, tá ok? Estamos à disposição e obrigado pela atenção. Aqui estão o meu e-mail e o e-mail da Sinapse, bem como as nossas redes sociais que vocês podem estar acompanhando para verificar mais informações a respeito. Muito obrigado.